noite para você que acompanha a Rede Vida de televisão. Nós começamos mais um programa Frente a Frente. Hoje, nosso programa tem a honra de receber o embaixador Rubens Barbosa. Ele que é fundador e presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Ele que foi embaixador de Londres e Washington em períodos importantes dos dois países. É membro da Academia Paulista de Letras. Também atuou na Fiesp, na Federação das Indústrias e do Estado de São Paulo, e tem formação em Direito pela Faculdade de Direito da UFRJ. Embaixador, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado pelo convite. Para me acompanhar nessa conversa, a jornalista Andressa Oliveira, aqui da Rede Vida, me acompanha. Obrigado, viu, Andressa? Obrigada pelo convite, boa noite. Boa noite. E para você que nos acompanha de casa, você pode enviar as suas mensagens e rever este programa no youtube.com/Rede Vida Informação ou também no Rede Vida Mais, no sábado às 17h30 e domingo às 21h15. Embaixador, a proposta dessa conversa não é só falar da questão política internacional, é também falar sobre um documento que o instituto que o senhor fundou e preside propõe, que é de diálogo e discussão sobre o país. Porque previamente nós conversamos e o senhor falou, não se fala mais em projeto de país. Eu queria que o senhor nos explicasse o que esse documento propõe para que a gente converse sobre ele ao longo do nosso programa. Obrigado aí pela oportunidade. Você sabe que todos os países mais importantes, eles têm um documento que resume a visão que eles têm do próprio país e de como esse país se insere no contexto internacional. Então, você tem documentos nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na China, no Japão, na Índia. Aqui no Brasil, nós não temos um documento desse tipo. Nós temos uns documentos militares feitos no Departamento de Defesa sobre a Estratégia Nacional de Defesa, a Política Nacional de Defesa, mas não sobre o lugar do Brasil no mundo. Então, recentemente, a Índia, que comemorou 75 anos de independência do Reino Unido, estabeleceu, o primeiro-ministro da Índia atual, estabeleceu como meta, até 47, quando completa 100 anos de independência, que a Índia seria um país independente, um país desenvolvido. Então, você colocou uma meta, né, Índia, país desenvolvido, e um período, né, até 47. O México, agora, com a nova presidente, colocou também um objetivo de tornar um dos 10 maiores países do mundo até o final dos 4 anos dela. Então, os países se colocam metas, se colocam objetivos, e nós não temos isso. Então, eu, estudando esses documentos, eu resolvi preparar um documento que é um documento acima de ideologia, acima de partido, acima de discussões se a favor do governo, contra o governo, porque nós não temos hoje aqui no Brasil, pela divisão, pela polarização que existe nesses últimos anos, oportunidade de discutir e aprovar um projeto nacional. Todo mundo reclama que a gente não tem um projeto nacional, mas não tem porque não há condição política de se discutir esse projeto nacional. Então, esse documento procura justamente trazer essa ideia de que nós precisamos ter um horizonte, ter uma perspectiva, né, estratégica, não só dentro do país, né, as necessidades internas do país, como também o lugar do Brasil no mundo. Então, esse documento que foi preparado pelo Instituto, ele não almeja ser um documento definitivo. É um documento que está recebendo sugestões para ser aperfeiçoado, enxugado, certas partes melhoradas, mas é um documento genérico. Nós não discutimos em profundidade as ideias que lá estão, porque a ideia é exatamente essa, né? O documento americano, por exemplo, o país mais importante do mundo, tem 40 páginas.
Então, eu achei que, no caso do Brasil, umas 20 páginas estava bem. E o documento nosso tem 16, 17 páginas. Então, essa que é a ideia do documento. Agora, a estrutura do documento, ela é muito enxuta também e não é uma cópia, uma repetição desses outros documentos. Nós seguimos uma estrutura, mas tem peculiaridades próprias, porque esses documentos que eu mencionei, com exceção da Índia, né, do México, não são países desenvolvidos. Todos os documentos que eu li são de países desenvolvidos. O Brasil é um país em desenvolvimento, é diferente dos anseios, dos desejos, das perspectivas de um país desenvolvido. Então, nós procuramos fazer esse documento do ponto de vista, como eu chamo no documento, né, de uma potência média regional, que é o Brasil. Então, o documento ele começa com uma descrição do cenário internacional, tanto da economia quanto da nova ordem internacional, da ordem política. Por quê? Porque nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo nesses últimos anos e agora, mais recentemente, depois da eleição lá nos Estados Unidos com o presidente Trump, como as coisas estão evoluindo, né? O mundo está mudando. Se você pensar na área econômica, né, depois da guerra, de 45 para cá, nós tínhamos um regime liberal, né? O liberalismo, o livre comércio, a livre empresa, que caracterizava as relações econômicas globais. Aí surgiu a globalização, tudo isso que a gente viu nessas últimas décadas. Acontece que, de uns 20 anos para cá, a coisa começou a mudar. Com a emergência da China na economia global, as coisas começaram a mudar. Os organismos multilaterais perderam força. E hoje, para chegar aos nossos dias, nós estamos vendo no dia a dia, impera hoje a vontade do mais forte, não é? A força, a geoeconomia, quer dizer, o uso de instrumentos econômicos para obter ganhos políticos, não é? Como nós estamos vendo. Na área da ordem internacional, é a mesma coisa. Nós tivemos, depois da guerra, né, a bipolaridade com a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, depois com o fim da Guerra Fria, do fim da União Soviética, do Muro de Berlim, 1991, você teve um único país, os Estados Unidos, era a única potência. Depois, gradualmente, começaram a aparecer outros polos de poder, né? E, a partir da entrada da China na OMC e o crescimento rapidíssimo da China, nós estamos vendo o aparecimento de uma nova bipolaridade, com a China de um lado e a Índia e os Estados Unidos de hoje, mas com outros polos de poder, na Indonésia, a Índia, Turquia, o Brasil, aparecendo por aí. E agora, ultimamente, nós estamos vendo uma situação completamente inusitada, quer dizer, os Estados Unidos brigando com a União Europeia, favorecendo a Rússia na guerra contra a Ucrânia, enfim, desorganizando todo o mundo que nós estamos vivendo. Isso cria desafios para países em desenvolvimento, como o Brasil, tremendos, e a gente precisa ter uma visão de médio e longo prazo. Aqui no Brasil, a gente discute tudo, né? Discute PIX, discute Congresso, discute corrupção, discute violência, sem pensar no Brasil como um todo e na necessidade da gente ter um mínimo de objetivo e de horizonte de médio e longo prazo, uma estratégia nesse mundo em transformação. Como é que você vai reagir a essas mudanças? Tem que ter uma estratégia. Então, o primeiro capítulo do livro é isso, mostrar, eu resumi muito rapidamente aqui, essa nova ordem econômica, nova ordem política. O segundo capítulo é sobre o Brasil,
como é que fica o Brasil como potência média regional. Que isso é no contexto América Latina e América do Sul, é isso? Não. Em geral. Isso é a parte interna, porque Certo. esse documento não é um documento de política externa. É um documento sobre o Brasil. Tem uma parte interna e uma parte externa. O segundo capítulo, como eu estava dizendo, é o Brasil como potência média regional. E aí tem vários aspectos, né? O primeiro aspecto são os objetivos. Quais são os objetivos do Brasil? O documento coloca 2 objetivos. O objetivo de desenvolvimento e o segundo objetivo de segurança interna e externa. No objetivo de desenvolvimento entra tudo o que nós discutimos hoje aqui. É o crescimento econômico, são as desigualdades regionais, a concentração de renda, é o aumento da renda, são as reformas que nós devemos fazer para o Brasil chegar ao desenvolvimento, enfim, tudo que a gente discute aqui na área econômica, social, entra dentro desse conceito do desenvolvimento. Você pode até, como fez o México, colocar algum objetivo, ter um X% de crescimento em tantos anos, entendeu? Você pode pensar até em alguma coisa assim. E você tem, ao lado do desenvolvimento, o segundo objetivo é a segurança interna e externa. A segurança interna virou, nesses últimos tempos, uma grande prioridade, a segurança da pessoa. A violência está crescendo, a gente vê isso desde o Amazonas, né, passando pela Bahia, Minas Gerais, aqui São Paulo, Rio, a violência que nós estamos enfrentando. Como enfrentar esse problema? Se discute muito isso, mas não há uma visão clara de como combater o crescimento do crime organizado, das quadrilhas e tudo isso que a gente está vendo em termos de segurança individual. E a segurança, em sentido mais amplo, é a defesa da soberania nacional, a defesa da fronteira do país e o fortalecimento das Forças Armadas. Nós estamos vendo hoje uma dificuldade de você aumentar o poderio, o treinamento, o equipamento das Forças Armadas, porque o Brasil tem um território que é um continente. Nós temos fronteiras com 10 países, de repente aparece algum problema, a Venezuela quer atacar a Guiana, como é que fica o Brasil se eles passarem pelo território brasileiro? Nós não estamos preparados, as Forças Armadas brasileiras, na minha visão, não estão preparadas para assumir esse papel. Então, essa questão da modernização das Forças Armadas é muito importante na parte da segurança nacional, da soberania, defesa da soberania, território e fronteira, sobretudo. Você sabe que a fronteira nossa tem algum equipamento de monitoramento, mas já está ultrapassado, né? Há muito tempo que se discutiu isso e não se modernizou. O segundo aspecto são os setores críticos para a inserção externa do Brasil. A gente não pensa nisso aqui. Quer dizer, a questão da segurança, a questão da educação, a questão da tecnologia, a questão do meio ambiente, né? A questão da educação hoje é muito importante. Quando a gente pensa em inteligência artificial, né? Como é que fica? A educação deveria ser uma grande prioridade hoje para o Brasil estar apto a entrar nesse movimento de grande avanço tecnológico. Então, há fatores críticos, há outros fatores, foram selecionados esses 4, mas há outros fatores críticos. Mas há também um outro aspecto que a gente não leva muito em conta aqui no Brasil. Quer dizer, não são só problemas, né, que a gente tem. O Brasil também tem uma força, a voz do Brasil tem uma força muito grande. Eu não me lembro de nenhum momento, nos 500 anos de vida do Brasil, em que o Brasil estivesse no centro da discussão de um tema global.
Agora nós estamos, quer dizer, no meio ambiente e mudança de clima, na transição energética, na segurança alimentar, o Brasil tem uma voz, né, a ser ouvida no mundo. E nós não estamos usando isso até aqui. Vamos ter a COP30 no fim do ano. Vamos ver se a gente consegue colocar a voz do Brasil forte nessas áreas em que o Brasil é uma potência, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que aproveitar melhor. Agora, em contrapartida, nós temos muitas vulnerabilidades que não são também examinadas quando a gente pensa no lugar do Brasil no mundo. Você tem vulnerabilidades na questão da empresa, né, da produtividade. Você sabe que a produtividade do trabalhador brasileiro é 25% da produtividade do trabalhador americano. Então, precisa 4 brasileiros para fazer o que um americano faz por dia. Então, tem que melhorar a produtividade da empresa, tem que melhorar a competitividade dos produtos brasileiros. Agora nós estamos aí, às vésperas, talvez, da assinatura do acordo com a União Europeia e o Mercosul. 90% dos produtos da União Europeia entram com tarifa zero. O que adianta você ter tarifa zero se você não tem competitividade para exportar? Então, esse é um outro aspecto importante. A questão do comércio exterior, que hoje é o motor da economia, né? Você tem hoje um comércio exterior de mais de $500 trilhão, é uma coisa importante. Esse comércio exterior está muito concentrado em poucos países e poucos produtos. Então, se você sabe que mais de 30% da nossa exportação vão para a China, 50% dos nossos produtos de exportação vão para a Ásia. Então, se a gente não diversificar o mercado, a gente fica muito dependente desses mercados. E você tem 7, 8 produtos que representam quase 80% da nossa exportação. Isso é um problema sério, nós temos que avançar nisso, né, da diversificação, dessa concentração também. E um último aspecto, tem muitas outras vulnerabilidades, nós escolhemos algumas. A questão tecnológica. Hoje, inteligência artificial, tecnologia, é a palavra mais importante para todos os países. E nós aqui estamos fazendo pouco, né, para aproveitar essa mudança de nível tecnológico que está acontecendo. Então, esses exemplos que eu dei são muito importantes quando se discute nessa transformação que está ocorrendo no mundo, o papel do Brasil. E aí entra a parte externa, justamente um outro capítulo desse documento é o lugar do Brasil no mundo. Qual é o lugar do Brasil no mundo? Não é como uma potência média regional. Como é que a gente enfoca a nossa posição privilegiada aqui na América do Sul? Nós estamos sem nenhuma estratégia. Você viu, eu acabei de mencionar, né? A gente exporta 50% dos nossos produtos para a Ásia. Como é que a gente faz essa exportação? Via Canal do Panamá ou via Sul da África? Quer dizer, a gente devia já ter aberto, nesses últimos 15 anos, quando essa concentração na Ásia cresceu, ninguém pensou aqui no Brasil de abrir um porto no Pacífico, que encurta 10 dias, mais barato, seguro menos caro. Então, ninguém pensou estrategicamente como é que a gente chega a um porto no Pacífico. E há muitos outros aspectos, né, sobre essa questão do lugar do Brasil no mundo. A gente esquece e não discute, né? O Brasil é a 8ª economia do mundo hoje. Então, é um país continental. É uma questão muito delicada para nós não termos uma estratégia para ocupar esse espaço externo, né? Embaixador, eu vou pedir para o senhor... Eu estou só encerrando um minutinho só para encerrar. Eu vou para o intervalo. Para só encerrar o documento, depois a gente conversa. Combinado. Dentro dessa discussão sobre o lugar do Brasil no mundo, levando em conta as vulnerabilidades e tal, tem a visão que nós devemos ter em relação a todos os continentes. Quer dizer, o continente mais importante para nós é o hemisfério nosso. Você tem os Estados Unidos, segundo parceiro, América do Sul, América Central. O segundo
continente importante para nós não é mais a Europa, é a Ásia. E nós temos que ter uma política em relação à Ásia, como eu falei, nessa questão do transporte. O terceiro era segundo, a União Europeia passou a ser terceiro, porque as nossas relações são culturais, são próximas e tal, mas estão longe do interesse econômico comercial. E a última área que a gente não aproveita também, a gente teria muito para fazer, é a África. Teria muito de cooperar, inclusive para a empresa brasileira investir lá, se beneficiar lá. Com isso, eu dei a estrutura do documento que nós preparamos para a gente discutir o Brasil. Muito bem. No segundo e terceiro bloco, a gente esmiuça um pouco mais sobre esse documento que o senhor apresentou. Neste primeiro bloco, voltamos com o programa Frente a Frente, conversando com o embaixador Rubens Barbosa, que propõe à nação um documento que pense para o futuro do nosso país. E no bloco anterior, ele preambulou para nós aqui como é a ideia desse documento, que é inicial, que é prematuro e que vai ser discutido com várias entidades e grupos. A minha pergunta agora, embaixador, é a seguinte: o senhor já começou esse diálogo, né? O senhor comentou comigo previamente que já começou a fazer isso, e ao longo do mês e do ano haverão outras reuniões para que vocês vá ampliando ele de diversas formas. Até agora, quais foram os pontos ou as entidades que já se reuniram com o senhor para dar andamento nesse projeto? Olha, eu estou conversando e eu fiquei muito satisfeito porque eu publiquei em janeiro um artigo no Estado de São Paulo, lançando essa ideia e dando o link, né, do documento. E, a partir daí, muitas entidades, inclusive vocês, né, me procuraram para a gente conversar sobre esse assunto. E eu, até fim de março, estou com 7, 8 encontros, já realizamos 3 ou 4, e nós estamos conversando com o setor privado, os empresários, as confederações, estamos conversando com a Escola Superior de Guerra, com a Escola Superior de Defesa, com a Escola de Guerra Naval, com a Escola de Comando Estado-Maior. Vamos conversar lá na Fiesp, vamos conversar em várias áreas, inclusive na área política. Nós estamos já conversando com alguns partidos que se interessaram e também nós estamos estabelecendo contatos com o Congresso, com a Câmara e com o Senado, e vamos ter uma conversa com a Comissão de Relações Exteriores do Senado para tentar marcar uma reunião para discutir esse documento. O objetivo, como eu disse, é discutir o movimento para chamar a atenção do meio político, do meio empresarial, da mídia, sobre a necessidade da gente, às vésperas, né, da campanha eleitoral do ano que vem, que a gente interesse a sociedade, interesse os partidos políticos, os candidatos para essa questão. Inclusive, a nossa ideia é que no ano que vem, no começo do ano que vem, quando se definir os candidatos, né, à presidência, que esse documento seja entregue aos candidatos, que nunca foi feito isso, ninguém se preocupou em discutir com o candidato o Brasil. Todas as gestões são para discutir a empresa, discutir a economia, mas não discutir o Brasil dentro desse mundo em grande transformação. Andressa. O senhor citou que as grandes potências têm um documento como este. Como que funciona na prática? Por exemplo, o documento está pronto. Como que funciona na prática a aplicação desse documento? Teoricamente, os países todos, né, esses documentos são discutidos dentro do governo e são aprovados pelo presidente. O documento americano é assim. Aqui no Brasil, a ideia seria que o Conselho Nacional de Defesa, que é um órgão que ninguém conhece, que nunca é utilizado, que é um órgão integrado pelo presidente da República, pelos 3 poderes, né, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, os chefes, pelos principais ministérios que têm que ver com o assunto. E eu acho que a gente poderia acrescentar aí consultas à sociedade civil para a produção desse documento. Esse documento é uma contribuição, não é? Que, se alguém se interessar,
poderá levar à discussão desse conselho. O documento não é um documento acabado, é um documento para provocar a discussão. Então, aqui no caso do Brasil, seria aprovado pelo Conselho Nacional de Defesa e seria um documento de Estado, não é um documento de governo. Não é um documento para cada 4 anos, é um documento que vale para 5, 10 anos, 15 anos. Se muda a conjuntura, se muda o documento. Né? Mas é um delineamento das principais prioridades para o país. E aí a política se ajustaria a esse documento. Né? É uma novidade, eu confesso, a gente não tem nenhuma ilusão que é muito difícil isso, porque não existe. É uma iniciativa que outros países têm. Mas é importante porque, como eu disse, esses documentos que hoje são escritos pelo Ministério da Defesa, o Livro Branco da Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, a Política Nacional de Defesa, eles se tornaram documentos setoriais, documentos militares. Então, eles se preocupam com as Forças Armadas, se preocupam com a ameaça externa, ameaça à soberania do país. Esse documento, não, esse documento visa focalizar o desenvolvimento do país internamente e resguardar a soberania externa e interna, porque você tem hoje um grande problema que está começando a entrar na agenda política, econômica aqui no Brasil, que é a Amazônia. A Amazônia tem certas áreas que o governo não tem controle da soberania, porque o crime organizado ocupa hoje, não é, muitas áreas lá, tanto com contrabando de armas, de drogas, e agora até com o próprio garimpagem, né, ilegal, feita pelo crime organizado, sem que o governo consiga controlar isso. Então, o documento daria uma orientação geral para onde o Brasil quer ir. E cada governo ajustaria, né, a sua prioridade dentro dessa linha de condução dos assuntos. Porque, como eu disse, o Brasil não é um país desenvolvido, ele não tem controle de tudo, ou não tem um controle razoável de tudo. Nós dependemos de muitas coisas e, sobretudo, dependemos muito de nós mesmos. A gente tem que definir o rumo para onde a gente quer ir. Muito bem. O embaixador, a gente discutir um documento desse, por exemplo, se a gente volta no passado, no período em que o senhor estava ali em Londres e Washington, em que o contexto internacional e interno era mais suave e sutil. Hoje, a complexidade internacional e a polarização interna fazem com que o diálogo seja um pouco mais complexo. Quando o senhor cita de chamar a sociedade civil para debater um documento robusto como esse, não fica a impressão de que vai perder-se muito tempo em debates que talvez não tenham a necessidade para o futuro? Porque a gente vê hoje em dia uma discussão de pautas ideológicas e sem que estruturas de fato necessárias para 15, 20 anos sejam pensadas. Como o senhor mesmo falou, política sempre é feita, mas não estratégias. Não é muito arriscado propor um diálogo assim? Não, eu acho que não, porque justamente esse documento, como eu falei no início, não é um documento ideológico, nem a favor ou contra governos, né, atuais ou passados. É um documento que pensa o Brasil. E, sobretudo, a gente tem que pensar hoje numa estratégia em que, como você mencionou, o mundo está do jeito que está, e se essa divisão do mundo se confirmar, de um lado Estados Unidos e de outro lado a China, o Brasil tem que ter uma estratégia, a estratégia de não pender para nenhum dos lados. Ótimo. Eu acho que, do ponto de vista do interesse brasileiro, do interesse nacional, o que conta é que nós não podemos nos alinhar automaticamente a ninguém. No governo anterior, houve um alinhamento automático com o Trump lá nos Estados Unidos. Isso não é do interesse do Brasil. E não é do interesse do Brasil também a gente se aliar
do lado da China. A gente não fez isso, a gente não entrou para a Rota da Seda, né? Recentemente, o Xi Jinping esteve aqui no Brasil. Então, a nossa posição hoje tem que ser dentro dessa visão de que para o Brasil não interessa se alinhar nem a um lado nem ao outro. Ninguém nega que o Brasil é um país ocidental, né? Os valores, os princípios, os Estados Unidos, o segundo maior parceiro do Brasil, enfim. Agora, nesses últimos 15 anos, a Ásia se tornou o principal mercado do Brasil. Investimentos da Coreia, da China, estão vindo aqui para o Brasil. Então, nós temos interesses a preservar lá também. Por isso que a nossa posição tem que ser de equidistância, de equilíbrio, como outros países fazem. A política externa da Índia faz isso. A Índia tem um conflito, né, de décadas com a China na fronteira. A Índia participa de uma coalizão contra a China, lá no Mar do Sul da China. Mas a Índia está do lado da Índia, a Índia está do lado da China no BRICS. E a Índia participa de grupos econômicos que foram criados pela China na Ásia. Tem 2 grupos lá, 2 organizações de livre comércio, em que a Índia participa junto com a China. Então, a política externa mais atualizada hoje nessa linha é a da China, porque ela preserva o interesse dela, o interesse pessoal, jogando dos 2 lados, do lado americano e do lado chinês. Muito bem, Andressa. Um dos desafios que é citado nesse documento são as mudanças climáticas, né? Na sua visão, como que o Brasil pode entrar nessa questão, principalmente agora com a COP, com o resto do mundo, mas sem se indispor? Porque a gente sabe que tem muitos negacionistas quanto a esse tema, né? Eu acho que o Brasil tem toda a condição nessas 3 áreas que eu mencionei, não é? Transição energética, segurança alimentar e mudança de clima, para fazer sentir a sua voz. Quer dizer, não é possível o Brasil, sendo uma potência nessas áreas, a gente ficar aceitando a regulamentação que é feita fora. Quer dizer, a União Europeia colocou uma série de empecilhos aí para exportação, né? Por causa do desmatamento, por causa da emissão de gás carbono, sem discutir com ninguém, foi feito unilateralmente. O Brasil não pode aceitar uma coisa dessa, o Brasil tem que reagir e colocar, porque nós somos um país tropical, com uma produção, né, agrícola totalmente diferenciada, nós temos uma matriz energética das mais limpas. Então, há algum problema, né, localizado, sobretudo na questão da floresta amazônica, que a gente tem que atentar. Quer dizer, os ilícitos da Amazônia, né, na área ambiental, têm que ser coibidos. E não é uma pressão externa. Essa é a legislação brasileira que não está sendo cumprida. Então, a gente tem que aplicar essa legislação, mas sempre reforçando a nossa voz no mundo, porque nós temos o que dizer. Quer dizer, a gente não pode aceitar regulamentações que são para climas diferentes do nosso, porque a agricultura aqui é totalmente diferente, né? A gente chega a ter 3 colheitas por ano. Então, nos outros países tem uma, e olhe lá, com regras diferentes, né? Então, nós temos que ver como, em todas as áreas relacionadas ao meio ambiente, a gente pode, e também da segurança alimentar, e também na transição energética, porque tem que ver com o resto do mundo, né? A regulamentação sobre o mercado de carbono, hidrogênio verde, enfim, tudo isso que vem pela frente, o Brasil tem capacidade de influir nas decisões que vão ser tomadas nos fóruns internacionais e dentro do país. O Brasil pode influir na decisão de outros países nessas áreas em que a gente tem voz e pode declarar essa voz. Nós temos aqui um documento que o embaixador trouxe, que propõe uma discussão sobre o Brasil. No bloco anterior, o senhor falou sobre segurança alimentar, que é um tema muito importante para os próximos anos, considerando que o Brasil é um grande produtor de alimentos e que vai ser, segundo consta, o grande produtor sustentação, né, a sustentação alimentar do mundo nos próximos anos.
Como é que o senhor tem avaliado e discutido com as pessoas nesse âmbito o documento? Olha, há estudos, né, da FAO, de outros organismos, mostrando a importância do Brasil como um grande fornecedor de alimentos, né? O Brasil hoje, junto com os Estados Unidos e com a União Europeia, são os 3 países que mais exportam alimentos, né? É muito importante. O Brasil está passando, a União Europeia está em segundo lugar como exportador de alimentos. E com o crescimento da população, nos próximos 20, 30 anos, a nossa exportação vai aumentar. Inclusive, na China, esse pode ser uma dificuldade, até dependendo da evolução do cenário internacional, com um eventual acordo entre os Estados Unidos e a China. Porque como a China tem um grande superávit com os Estados Unidos podem forçar a China a comprar produtos americanos e ela vai comprar produtos agrícolas, que pode afetar o Brasil. Então, o Brasil, nesses próximos anos, vai continuar a vai crescer ainda mais a importância da produção agrícola. E isso por isso que é muito importante também o debate sobre o clima, porque nós estamos vendo as mudanças climáticas, né, que estão ocorrendo ao redor do mundo. E aqui no Brasil não é diferente. Vocês veem, as temperaturas no Brasil estão subindo, nós estamos vendo. E a questão da Amazônia é fundamental. Alguns cientistas ambientalistas acham que nós estamos chegando a um ponto crítico na Amazônia, que se passar esse ponto, não vai poder voltar mais. A Amazônia vai gradualmente perdendo, né, a floresta. Isso pode afetar o clima, justamente nas áreas produtivas aqui no Brasil. Já há estudos mostrando que na Sibéria, por exemplo, que hoje é neve, pode, com a mudança de clima, pode se transformar numa área de produção agrícola. Você já imaginou a mudança que vai haver? E aqui no Brasil, se houver um problema na Amazônia e a mudança das chuvas e da periodicidade e tal, você vai transformar certas regiões aqui no Brasil numa região de quase deserto. Então, é muito importante para o Brasil essa questão ambiental ligada justamente à produção agrícola. E nós temos que acompanhar muito essa questão, diversificar também esses mercados nossos, porque hoje a agricultura, né, a produção agrícola é um motor da economia brasileira. A indústria brasileira perdeu muita força. E se espera agora, com a inteligência artificial, com a nova tecnologia, que a gente possa recuperar o dinamismo da indústria, né? Até 1980, segunda metade de 1980, a indústria representava 26%, 27% do PIB. Hoje a indústria de transformação é 10%, 11% do PIB. Então não pode acontecer. E o agro é 23%, 24%. Então nós temos que equilibrar isso. Mas por algum tempo ainda a agricultura vai ser o motor da economia. E nós temos que cuidar muito bem disso. Andressa. Nós estamos vivendo uma época de muitos conflitos, né? E esses conflitos acabam impactando o Brasil, assim como o mundo todo. No documento tem uma passagem que o senhor diz assim: a capacidade do Brasil para cumprir um papel relevante no campo da paz e da segurança internacional terá de ser ampliada. Como que o senhor pensou, como que pode ser essa ampliação? Olha, o Barão do Rio Branco já dizia, né, que isso no começo do século XX, 1903, quando ele assumiu o Itamaraty, que você não pode ter uma política externa forte se você não tiver uma base militar forte. Então, isso é normal para todos os países. O Brasil, como eu disse, é um continente, 200 milhões de habitantes, a 8ª economia do mundo, 10 países fronteiriços. A gente tem que se preparar. E hoje, a capacidade de defesa nossa, na minha visão, é muito frágil, porque, por uma série de razões históricas, né, a percepção sobre as Forças Armadas aqui no Brasil não é aquela que a gente poderia esperar.
porque a defesa do território é feita pelas Forças Armadas. E você não tem, hoje, orçamento regular para compras, você não tem uma política para fortalecer a indústria militar aqui no Brasil, se chama a Base Industrial de Defesa. Isso não tem, a gente tem que fortalecer isso. O governo tem que ter recursos para comprar equipamento militar produzido aqui no Brasil. Né? Nós temos a Embraer, né? Produção de aviões, agora tem a Embraer Defesa. Então, há muitas empresas nessa área da defesa que a gente precisa fortalecer. A base industrial de defesa é muito importante. E eu acho que também nós temos que ver do lado militar. Mas a gente não pode ignorar, não é? Aqui no Brasil, você teve desde 1888, né, 89, né, com a proclamação da República, você teve a interferência militar, né, desde a deposição do Dom Pedro, né, os governos militares, a interferência militar. Quer dizer, isso você não pode ignorar. Mas nesses últimos 40 anos, né, apesar de tentativas recentes, as Forças Armadas não se pronunciaram. Então, nós temos que mudar um pouco essa percepção da interferência militar e temos que fortalecer a nossa capacidade militar. Agora, também as Forças Armadas precisam se modernizar. Quer dizer, nós estamos vendo aí a guerra da Ucrânia trazendo grandes mudanças estratégicas, equipamentos. Nós temos que modificar. Quer dizer, talvez você possa ter uma força menor, com grande mobilidade, com armamentos muito mais sofisticados do que a gente tem hoje. Nós temos um programa ambicioso, né, de fabricação de aviões aqui no Brasil, de produção de um submarino nuclear, na área aeroespacial de lançamento de mísseis, né, para colocar satélites, né, veículos lançadores de satélites. Enfim, a gente tem uma base importante. Agora, isso, na minha visão, não tem uma prioridade como se deveria ter, dado o tamanho do país, a importância do país e o potencial que o Brasil tem aqui na região. Quer dizer, se o Brasil tivesse uma indústria de defesa competente, capaz, com competitividade, a gente podia estar fornecendo equipamento para a América do Sul, né, exportando para países africanos. Você tem mercado, entendeu? Para alguns produtos nossos, isso já está acontecendo. Eu acho que por isso que uma das coisas que a gente tem que pensar a médio e longo prazo, dada essa instabilidade global, né, e o fato, como eu mencionei, da Venezuela, já ter mencionado essa possibilidade de ter reivindicações territoriais da Guiana, o Brasil precisa estar preparado para uma emergência dessa. Perfeito. Embaixador, uma última pergunta. Nesses 40 anos de nova república que nós tivemos, e, historicamente, a posição brasileira na diplomacia é de neutralidade, né? Com exceção, talvez, na Segunda Guerra. Como é que o senhor vê o futuro diplomático brasileiro, com base já pensando neste documento? Olha, eu acho que o Itamaraty tem que ser fortalecido. Nesses últimos 10, 15, 20 anos, o Itamaraty está perdendo, né, áreas que são de coordenação do Itamaraty. O Itamaraty é o principal assessor do presidente da República nas áreas externas, né, tudo que é do exterior. Mas com a proliferação de ministérios, de setores, né, de direitos humanos, da mulher, disso, daquilo, inclusive de meio ambiente, o Itamaraty perdeu o caráter que lhe é próprio de coordenador dessas ações no exterior. Então, isso precisa voltar, porque em todos os países é assim. O Ministério do Exterior tem uma força grande de coordenação. Eu mesmo, há muitos anos atrás, eu fui o coordenador nacional do Mercosul. O Itamaraty é o coordenador do Mercosul. Então, há uma coordenação entre muitos ministérios, mas a coordenação é do Mercosul.
Então, eu acho que isso tem que voltar e a política externa brasileira tem que ter também continuidade. Nós não podemos, como está acontecendo nesses últimos anos, a gente ser influenciado por ideologias ou por partidarismos. A política externa é uma política de Estado, não é uma política específica de governo. Cada governo vai dar sua ênfase, mas ela não pode, a política externa não pode ser contaminada por partidarismos ou por ideologias. Isso é contra o interesse nacional. Como nós temos vários exemplos que não temos tempo para discutir aqui. Mas então eu acho que a política externa brasileira, como você falou, ela procura manter a independência, a equidistância do Brasil desses blocos, né, que se formaram, né? Se perdeu em alguns anos isso, né? A gente aderiu a um dos lados, mas de qualquer maneira agora, nesse novo mundo transformado, não cabe ao Brasil hoje, pela potência que é regional, pelo potencial que tem de economia, de finanças, mesmo na área política internacional, multilateral, a gente não pode aderir a nenhum dos lados, como eu mencionei, temos que ficar equidistante. Essa que eu acho que é a posição que o Itamaraty e o governo brasileiro deveriam seguir. Perfeito. Olha, o nosso tempo é curto, o nosso programa chegou ao fim, mas o convite para o senhor retornar para discutir o andamento deste documento e apresentar para nós os caminhos que o Brasil deve seguir no futuro estão sempre abertos, viu? Obrigado. Andressa, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, foi um prazer, obrigada. Embaixador, mais uma vez, em nome da nossa diretoria, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa e deixo as portas da nossa emissora abertas para essa discussão. Obrigado. E a você que acompanhou mais um programa Frente a Frente, nosso muito obrigado. Na semana que vem nós estamos de volta com mais um programa Frente a Frente, a partir das 10h30 da noite, aqui na Rede Vida. Boa noite e fiquem com Deus.